o que está por dentro é lançado fora. As mentiras que mais nos causam danos e nos impedem o crescimento espiritual não são tanto as que verbalizamos, mas as que contamos inconscientemente para nós, aquelas que projetamos. Ahmed. Os dois alforjes. Um dia, Júpiter convocou todos os animais para comparecerem diante dele, a fim de que, comparando-se com os outros, cada animal reconhecesse o próprio defeito ou a própria limitação. Assim, Júpiter poderia corrigir as imperfeições. E os animais, um a um, elogiavam-se próprios, gabavam-se de suas qualidades e só relatavam os defeitos alheios. Eu estou muito feliz com meu aspecto, cabeça, tronco e membros. Eles têm perfeitos. Em mim praticamente não acho defeitos. É pena que nem todo mundo seja assim. Os ursos, por exemplo, que deselegante. Olha o meu porte, que garboso. Mas os elefantes, orelhas demasiadamente grandes, caudas insignificantes, animais grandalhões, sem graça e sem beleza. Eu sou encantador, porém a natureza já gerou pro meu corpo. Quanta gordura do meu olho. Olha só a larva, tão pequena que feia. Assim são os homens. É como se lhes tivessem colocado dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios, e nas costas, o alforje com os próprios males, de tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. E aí, gente? O que vocês acharam da historinha? Muito boa. Boa? O que tem de bom? Verdade. Verdade? Qual é a verdade que você viu, Elise? Que nós, é muito mais fácil ver os erros dos outros do que o nosso. Porque essa é a condição em nós vamos evoluir para que isso não seja mais. É mais fácil ver os erros dos outros, gente? É verdade? Nós somos assim? E por que é mais fácil ver o erro dos outros? Que dói no próprio. Dói? É o ego. Dói, gente, ver os próprios defeitos? É difícil? Na verdade, nós temos como defesa, como mecanismo de defesa, um processo que nós chamamos de projeção. Né? Todas as minhas sensações, todos os meus pensamentos, todos os meus impulsos, todas as lembranças que eu tenho e que não me agrada,
o que que eu faço? O que está dentro, eu jogo para fora. É o que o Ahmed nos propõe, né? E como é que nós fazemos isso? Qual é o processo que nós utilizamos para fazer isso tudo? Ele é um processo muito automático, e por ele ser automático, ele vai muito do nosso inconsciente. Nós raramente percebemos que nós estamos fazendo isso conosco, né? O primeiro processo que nós fazemos é o da negação. E esta é a nossa primeira palavra-chave, o nosso conceito-chave hoje. É o da negação. O que é a negação? É a recusa que nós fazemos, a recusa que eu tenho de aceitar as coisas como elas são. Na negação, embora os fatos e as circunstâncias não estejam completamente apagados do consciente, elas são recolocadas de tal forma que nós distorcemos ou encobrimos a realidade. Então, o que o Ahmed está dizendo para nós? Dói. E como dói, quem gosta de sofrer? Quem gosta de dor? Alguém gosta? Não. Então, como eu não gosto, eu nego. E como é que eu nego? Eu bloqueio essa verdade dentro de mim. Eu procuro enterrar ela, bem lá no fundo. Eu tiro ela do meu consciente, mas infelizmente ela não desaparece. Ela vai ficar lá dentro, lá no meu inconsciente. E de tempos em tempos, ela me incomoda. Ela cutuca. Ela perturba. Mas a negação não está sozinha. Além de negar, nós temos um outro hábito, que talvez seja mais perigoso do que o da negação. É o deslocamento. Então, o que nós fazemos? O deslocamento é um mecanismo de defesa através do qual nós substituímos o impulso inicial que eu tenho e que eu sei que não seria bem aceito pela sociedade, pelos amigos, que seria desastroso. Então, por exemplo, durante uma discussão, e a pessoa teimosa, imagina aquela pessoa, vocês sabem, né? Aquela. Né? Então, imagina que você está discutindo com ela. E ela é muito teimosa. E você está falando e ela replica. Você argumenta e ela faz de conta que não ouviu. O que dá vontade de fazer? Não. O que dá vontade de fazer? Eu voar no pescoço dela e estrangular. Não é assim? Que deixa pra lá. Nós não estamos nesse nível ainda. Né? A gente vai assim serrando o maxilar aqui, né? Para tentar não falar, né? Aquilo vai fervendo e a gente tem vontade de esganar a pessoa. Mas nós sabemos que se eu esganar as pessoas, a Maura vai ficar escandalizada comigo. O Marcos esganou fulano de tal, não acredito, não é possível. Então, como eu sei que não é correto, o que é que eu faço? Em vez de eu esganar a pessoa, eu dou um murro na mesa, ou eu quebro um copo, eu descarrego aquela energia, aquela raiva que eu queria descarregar na pessoa. Como eu sei que descarregar nela não ia ficar muito bem, eu desloco, eu transfiro para outra coisa. E a coitada da outra coisa que sofre. Né? Nós fazemos isso, gente? Às vezes. Às vezes, ou às vezes não é tão às vezes, é mais constante. E é um problema muito grave, porque é inconsciente. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos reagindo desse jeito. Muitas vezes nós não chegamos a esmurrar
Mas aí nós represamos isso dentro de nós. E nós ficamos com aquilo entalado na garganta. E aquilo incomoda, né? E aquilo vai fazendo um mal para nós muito grande. E neste deslocamento, nós não fazemos por mal, nós fazemos por defesa. O que a gente começa a fazer com as pessoas? A gente fala mais ou menos assim, olha, não sou eu que não gosto dela, ela é que não gosta de mim. Ou então assim, não, eu sou bom, eu perdoei ela, mas ela é rancorosa, ela não me perdoou. Você perdoou ela? Não. Você é bom? Está indo, mas ainda não é. Então a gente desloca. Porque é mais fácil eu ver o alforje. Vocês sabem o que é alforje? Tinha pessoas que não sabiam, né? A gente que tem um pé na roça, a gente sabe, né? Quando a gente ia lá, saía lá da nossa casinha lá, né? E ia lá para a cidade, e nós íamos de cavalo, né? Porque na época o cavalo era o melhor instrumento de transporte, né? E nós tínhamos que levar coisas, né? Nós pegávamos o alforje. O alforje, né, seriam 2 sacos ligados, em que a gente põe assim em cima do cavalo, fica um de cada lado, equilibra, a gente monta em cima e vai. Isso é o alforje. Então o que a imagem aqui, muito obrigado, a Lourdes não está aí, tá vendo? Mas a Tânia. Então o que o Arquimedes está falando para nós, o que o La Fontaine está falando para nós, é que nós, em vez de colocarmos os alforjes assim como eles são projetados no cavalo, nós colocamos os alforjes em nós. Mas nós não colocamos ele lado a lado, nós colocamos eles assim. Então fica um aqui e um outro aqui. Não é? E como eu estou com os 2 alforjes, na parte da frente, nós colocamos aquilo que nós achamos que tem de bom em nós. E na parte de trás, a gente esconde o que está ruim. E a gente põe para trás. Que a gente não quer ver. A gente tem vergonha, a gente fica meio assim, chateado. Então a gente põe lá para trás que não fica toda hora na vista. Então, automaticamente, o que acontece? O que eu vejo sempre? Quando eu olho para o meu alforje, o que eu vejo sempre? O que está aqui. O que está aqui mesmo, gente? O que eu tenho de bom. E o que eu nunca vejo em mim? O que está ali atrás, que é... Mas aí, quem está andando junto comigo, está andando atrás de mim, o que ele está vendo? Quais defeitos? De quem? Os nossos defeitos. E o que ele vê? As qualidades dele. Não é assim? Então é assim que nós caminhamos. Sempre que nós estamos caminhando, né, nós vamos estar olhando o nosso alforje que está na frente e a parte do alforje que está atrás de quem está caminhando ao nosso lado. Isso não é ruim. Isso é ainda o nosso estágio. É a forma como nós caminhamos. Não é? E infelizmente é a maneira como nós convivemos. Não sei se vocês perceberam, né, mas quando eu comecei a leitura, eu disse o seguinte: a mentira que mais causa danos e nos impede o crescimento espiritual não são tanto aquelas que eu falo, mas aquela que eu guardo inconscientemente para mim. São aquelas que eu projeto. O que eu projeto? Como é que nós somos? Quem aqui está satisfeita com o que é? Em todos os sentidos. Fisicamente, eu, por exemplo, gostaria um pouquinho mais de franja, né? Mas não tem condições. Né?
Eu gostaria um pouquinho menos de saliência, mas eu jogo lá para trás. Eu estou falando do físico. Né? Então, eu sempre falo, né? O homem nenhum tem barriga. Homem é esquecido. Porque se ele lembra, ele não tem barriga. Mas a hora que ele esquece, ela aparece. Né? Então não há homem barrigudo, há homem esquecido. Mas aí eles usam outros argumentos. Né? Eles usam outros argumentos. Sempre tem argumento. Né? As mulheres também têm as suas vaidades. Né? Tem aquilo que gostaria de mudar. Eu acho que ninguém está satisfeito com o que é. E nós trabalhamos isso, mas isso é fácil. Né? Mudar a aparência externa é muito fácil. Hoje em dia a medicina cuida de tudo. Né? Estica aqui, implanta ali, aspira aqui, joga para lá, joga para cá. Tudo tem jeito. Só tem que ter dinheiro e coragem. Agora, o que não dá para mudar é o que cirurgia plástica nenhuma faz, que é o que está dentro. E o que é pior é que o que está dentro a gente joga para fora. O que está dentro eu jogo para fora. Aquilo que eu não gosto de mim, eu jogo para fora. Eu pergunto para vocês, o que vocês entendem que eu jogo para fora? Descarrega nos outros. Descarrega nos outros? Você projeta, Projeta? você aponta nos outros. Como é projetar? Me explica para mim. Você apontar nos outros exatamente aquilo que você tem em você e que você não quer admitir. Será que é assim? A gente faz isso? Né? O Carl Jung foi um grande psicólogo, um grande psiquiatra, foi discípulo de Freud e desenvolveu trabalhos muito interessantes. E o Carl Jung lançou um conceito que ficou muito famoso, né? E que em português eles falam si mesmo e que em inglês eles chamam de self. Né? E o Carl Jung diz o seguinte, que aquilo que nós trazemos no nosso íntimo é o padrão que eu gostaria, é o modelo que eu gostaria. Isso ele chama de self. E ele diz o seguinte, que o self não é só o centro, mas é toda uma circunferência, é toda uma periferia que está ali e que envolve aquilo que eu tenho consciência e aquilo que eu não tenho consciência. E ele diz o seguinte, que é o self que governa todo o meu psiquismo. E ele é que tem a autoridade, e eu dei essa autoridade para ele. E ele é que traz o meu equilíbrio. Então, o que a Thelma estava dizendo para mim? Aquilo que eu tenho dentro de mim, e que eu tenho vergonha, e que eu escondo, e que eu não quero que ninguém saiba, eu enterro lá atrás, no meu alforje. O que eu faço com ele? Eu jogo para os outros. E eu jogo de que maneira? Como é que as crianças vieram representar os animais? Para que vocês identificassem os animais, que recurso elas fizeram? Como? Máscaras. Vamos tirar as nossas? Todos nós, toda hora, também somos que nem elas. Para que os outros vejam o papel que eu acho bonitinho, que eu gostaria de ser, mas que não sou, o que é que eu faço? Para que vocês identifiquem aquilo que eu quero que vocês vejam. Eu ponho a mascarinha. Então, se eu não sou honesto, e ser honesto não está na moda, só lá em Brasília, o que é que eu faço? Eu ponho a máscara de honesto. Mas como eu não sou um bom ator,
o que é que eu falo? Eu falo assim, gente, este mundo só está cheio de desonestos. Por quê? Porque eu sei que eu não sou honesto. No grande e no pequeno sentido. Se eu tenho problemas íntimos, secretos, que nem eu mesmo gosto de ver quando olho no espelho, com relação, por exemplo, às questões da sexualidade, o que eu vou dizer? Eu ponho uma máscara de puritano, ponho uma máscara de certinho, e eu vou falar assim, Deus me livre. Hoje em dia você pega na televisão, só fala de uma coisa. Você pega uma revista, só fala de uma coisa. É só sexo. É só sexo. Por quê? Porque o sexo está aqui, mal resolvido. Eu projeto, eu desloco, eu ponho uma máscara e jogo para fora. Vocês entendem qual o caminho que nós trabalhamos às vezes? E o pior, a máscara que eu mais gosto de usar, qual é? Não é disso ou daquilo. A máscara que eu mais gosto de usar é justamente daquilo que mais me incomoda. Aquilo que eu menos aceito dentro de mim. E o mais chato disso tudo é que nós não temos consciência. Nós nem percebemos que nós somos aquilo que nós negamos. Está difícil. Está difícil de entender. Está complicado. Todas as vezes que o nosso comportamento individual nos choca, eu fujo. Eu fujo de que jeito? Ponho uma máscara bem bonita, sorriso largo, saio por aí, tá tudo bem. Tá tudo bem, Marcos? Tá tudo ótimo. E lá no fundo, nós estamos com aquele problema corroendo a nós. Corroendo. E nós vamos lá para o centro espírita. E a gente sai de casa e o que nós fazemos? Põe a máscara. Para chegar no centro espírita, como nós achamos que as pessoas esperam que nós fôssemos. Não é assim? Aquilo que eu não consigo ainda praticar, a gente quer vender uma imagem. Para enganar o outro? Não. Enganar a si mesmo. Porque nós temos vergonha de nós mesmos. Nós sabemos que nós podíamos ser muito mais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ser muito mais dá um trabalho danado. Cansa a gente. Não é? Principalmente porque ainda não é natural. Nós ainda estamos evoluindo. E qual é o problema? O problema é que nós temos pressa. Não é? Nós queríamos ser o quê? Como espíritas, nós queríamos ser o quê? Perfeitos? Não, eu não quero ser perfeito ainda. Um Chico Xavier tá bom. Mas não precisa muito não. Um Emmanuel. Queria ser um Paulo de Tarso, quem sabe, né? Viajar por aí, levar a mensagem, né? Sem as dificuldades. A gente quer, nós gostaríamos. Mas o que é de verdade? É o Marcos. Não é o Chico, não é o Emmanuel. E o Marcos pisa na bola toda hora, né, gente? Pisa ou não pisa? Pisa. Tem dia que o Marcos está de bom humor, aí cumprimenta, né?
cumprimenta os outros. Tem dia que o Marcos chega aqui no centro, nem bom dia dá, já vem direto, senta aqui, fica calado. Né? E aí as pessoas falam, nossa, o que será que eu fiz para o Marcos? Você não fez nada, né? É o banana aqui que não... Né? E a gente não consegue viver aquilo que a gente acha certo viver. Este é o conceito do si mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos nesse processo de usar máscaras, de tentar esconder, né? Vocês conhecem a história do pavão? Vocês conhecem? Vocês já viram as penas do pavão? Não existe animal que tenha as penas mais bonitas do que a do pavão. E vocês sabem por quê que o pavão tem as penas tão lindas? Para ninguém olhar para os pés dele. Vocês já viram o pé de pavão? Gente, é os pés mais feios que tem nas aves. Então o que ele fez? Ele arrumou aquelas penas lindíssimas, porque assim ninguém repara no pé dele. E nós fazemos mais ou menos a mesma coisa. A gente... Agora, é fácil. É fácil, gente. Sabe por que não é fácil, Elisa? Porque a gente tem medo dos outros descobrir que a gente é um farsante. Nós temos medo de que as pessoas percebam os pezinhos feios que a gente tem. E por mais que a gente fique ali com as nossas plumas ali, né, abrindo aquele leque e ficando para lá e para cá, nós temos o medo de que as pessoas vão ver os nossos pezinhos. E isso é muito cansativo. E fora isso, há um outro problema, que nós sentimos um vazio muito grande. Nós sentimos angústia, porque a gente percebe que na verdade nós somos grandes canastrões. Né? Canastrão é aquele ator de novela mexicana. Né? Já viram novela mexicana? Gente, é duro. É duro. É duro. Aquelas interpretações canastrões. Vocês já perceberam que Jesus, ele sempre falava assim: aquele que tiver olhos de ver, que vejam. O que Jesus estava querendo dizer com isso, gente? Muitas coisas. Muitas coisas. Mas em essência é a verdade. Né? Eu vou dizer para vocês, dentro do que nós estamos falando aqui hoje, eu acho que também Jesus, quando falava isso, Jesus queria dizer o seguinte: quem tem olhos de ver, o olho de ver é para fora, né? Então, quem tem olhos de ver para fora, que também veja para dentro. Quem tem olhos de ver, veja. Se você tem olhos de ver o alforje do outro, veja o seu também. Trabalhe esse conhecimento. Trabalhe toda esta capacidade que nós temos de se analisar, de buscar se conhecer, de buscar se amar. Também aí, por isso que Jesus disse, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que nos amar. E como é que a gente se ama? Assim? Não. A gente se ama tirando a máscara, procurando ser verdadeiro, procurando o equilíbrio. E que equilíbrio é este? Qual é o equilíbrio que nós tínhamos que estar buscando para nós vivermos mais tranquilamente, mais felizes, mais, sabe, em paz com nós mesmos? Quem me ajuda? E de conhecer, de conhecimento de si mesmo. Não, mas é um equilíbrio. Se é um equilíbrio, tem que ter duas balanças, não é isso? Porque equilíbrio só acontece assim, né? Por que nós temos que nos equilibrar? Porque nós temos dois pés.
Se nós tivéssemos 4, nós não precisaríamos nos equilibrar. Mas como nós temos só 2, nós temos que equilibrar, não é isso? Se não equilibra, cai. Né? Vocês já viram algum cachorro caindo porque perdeu o equilíbrio? Não, porque ele tem 4. Nem gato. Nenhum outro quadrúpede. Só cai quem tem 2. Então são duas balanças. E que equilíbrio nós temos que buscar? Interior e exterior. Interior e exterior? Com as pessoas, com a sociedade. Amar a si próprio para conseguir amar ao E próprio. como é que a gente equilibra, Elísia, o interior e o exterior? Muitas coisas? Eu diria para você, não são muitas coisas. O equilíbrio ele só acontece com um simples movimento, uma simples ação. O amor. Não, o amor é um só, é um equilíbrio. São 2. São 2. Como é que a gente faz, gente? Alguma pista? Muito fácil. Para nós não precisarmos de máscaras, para mim viver em equilíbrio, para mim viver tranquilo, eu tenho que fazer o equilíbrio entre o que eu sinto e o que eu vivo. Porque se eu tiver o equilíbrio entre o que eu sinto e o que eu vivo, eu vou precisar de máscara? Não, porque eu não vou ter vergonha do que eu sinto. Porque o problema é que eu sinto, mas eu tenho vergonha, então como é que eu vivo? Escondendo aquilo que eu sinto. Eu ponho máscara. Se eu consigo o equilíbrio entre o que eu sinto e o que eu vivo, eu não vou precisar de máscara. No começo vai ser fácil? Não. Sabe por quê? Porque o que eu sinto não é lá muito bom. O que eu sinto, ele é vergonhoso. Para mim mesmo, não para os outros. Porque o que a gente sente ainda? Orgulho, vaidade, inveja, só coisa boa. É isso que eu sinto. Não é? E como eu não tenho equilíbrio entre o que eu sinto e o que eu vivo de que maneira? Sem ser invejoso, sem ser vaidoso. É isso que eu procuro que as pessoas comprem, da imagem minha. Então não está em equilíbrio. Mas se eu começar a trabalhar o que eu sinto, eu vou viver mais tranquilo. Eu não vou precisar ficar fingindo, porque eu sou natural. Porque eu estou melhorando. Quem está vindo nas quartas-feiras aqui conosco, não é? O que nós estamos fazendo nas quartas-feiras? Nos olhando para descobrir o quê? Nossos defeitos disso. Não é para olhar os defeitos. O equilíbrio. O que é o equilíbrio? O que eu sinto e o que eu vivo. Então, o que nós estamos procurando descobrir nas quartas-feiras? O que eu sinto. Não é isso que nós estamos fazendo? Você analisar. O que eu fiz hoje? Hoje eu senti raiva de fulano. Hoje eu senti que eu fui egoísta. Hoje eu senti, não é isso? E o que nós procuramos fazer com isso que eu senti? Qual é a proposta? Melhorar. No outro dia, procurar sentir o quê? O oposto. Não é isso? Essa é a proposta. Você se entende? Então, se hoje eu senti raiva, e eu descobri isso à noite, puxa vida, eu senti raiva. Por que a gente não percebe na hora? Porque a gente põe a máscara. Eu nego. Não fui eu que senti raiva. Foi a fulana que me provocou demais. Olha aí a negação. Eu nego e desloco. Não sou eu o ruim. É ela que não tem limite e não se toca. Não é assim? E aí então a gente vê nesse processo. Como eu não gostei do que eu vi, eu ponho a máscara de que eu sou bonzinho, de que eu sou tranquilo, de que eu tenho paciência, né, Elisa? O Marcos tem paciência danada, né? Fica explodindo com a Elisa toda quarta-feira, né?
dá cada... Né? E fica ali, né, Elisa? E depois fica treinando paciência. Mas ela, tá vendo? Mas ela é o melhor instrumento. Graças a Deus, né? Então esse é o processo que a gente faz. Mas é cansativo, é chato. Né? É por isso que nós vamos ver que Jesus, né? Ele foi muito claro quando ele falou isso. E ele foi muito duro conosco. Ele foi muito duro. Mas antes nós vamos então fazer a nossa moral da história, né? A nossa reflexão. Né? E o Ahmed, né, ele diz para nós o seguinte: sempre que distinguimos alguma coisa fora de nós e a reprovamos em demasia, como sendo perniciosa, perigosa, pervertida e imoral, e assim por diante, é provável que ela represente conteúdos existentes em nós mesmos, sem que os reconhecemos como possíveis características nossas. A ameaça é tratada como se fosse uma força externa e não interna. De novo, como eu disse, se nós afirmamos que todos são desonestos, estamos, na verdade, tentando projetar nos outros nossas próprias tendências. Muitas vezes dizemos: é inexplicável que aquela criatura não goste de mim, quando na realidade nós é que não gostamos dela sem nos dar conta. Então é o nosso processo, é o nosso mecanismo de defesa. Né? Então, muitas vezes, muitos de nós sentimos alguma coisa estranha. A gente levanta e está um treco aqui dentro da gente, assim, ó, parece que é um buraco, parece que, sabe, tem um oco aqui dentro. E aí o que a gente pensa? Estou com fome. Aí vai lá e come um pratão. E aí come o pratão e o que acontece? Continua o buraco, continua aquele vazio, continua aquela coisa ali. Né? E aí a gente vai, né? E na verdade, como é que nós vamos tapar esse buraco? Sabe o que é esse buraco, gente? Ele se chama vazio existencial. Esse buraco é porque nós não vivemos o que nós somos de verdade. A nossa essência. E eu pergunto para vocês, a nossa essência, ela é boa ou ela é ruim? Boa. E aí, gente? Ela é boa ou é ruim? Boa. Vamos lá. Quem tem dúvida de que a nossa essência é boa? Nós venhamos todos de Deus. É impossível ela ser ruim. Né? Então a nossa essência é boa. Isso nós temos que ter em mente. O problema é que a nossa essência, ela é desse tamanho assim. E o que nós fizemos? Deus fez de propósito, Elisa. Deus fez ela bem pequenininha para que nós fizéssemos ela crescer. Com o nosso próprio esforço, com o nosso exercício constante. Né? E o que a gente faz para ela crescer? A gente toca um monte de coisa em cima dela. Não, não é adubo. Não é adubo. Não. A gente joga orgulho, a gente joga inveja, a gente joga egoísmo, a gente joga vaidade, a gente joga... e vai jogando em cima da essência. Coitadinha dela. Ela fica lá, quietinha lá, esperando. Tem que raspar tudo para ela voltar de novo. Né? E o pior é o que a gente faz? Como nós atulhamos a nossa essência com esse monte de porcariada e dá o vazio, depois que a gente sai dessa fase de achar que o vazio é fome, de achar que o vazio é falta de companhia, de achar que o vazio é falta de não sei o que a gente chega à conclusão? De que o vazio
é falta de sapato no guarda-roupa. Aí a gente vai comprar sapato. Mais um. Aí tem que comprar a bolsa combinando. Mas o sapato e a bolsa não. Aí você vai querer comprar a roupa para combinar com o sapato, para ver se preenche o vazio. Aí a gente vai e acha que agora que está repaginada, o carro já não está. Aí tem que comprar um carro novo, mais de acordo com o novo visual, e a gente compra o carro. Aí depois que a gente está com o carrão, está com a roupa, está repaginada e o vazio continua, a gente acha que tem que trocar de marido, porque o marido não está acompanhando. E aí a gente vai trocar de marido, vai trocar de parceiro, e o vazio continua. E a gente vai, e a gente vai, e a gente vai, e o vazio continua. Por quê? Porque nós estamos fazendo o processo que o Arquimedes já nos falou. O que nós fazemos? Primeiro, eu nego. E depois, eu jogo para fora. Eu desloco. Então, como é que eu vou tampar o vazio? É com coisa de fora? Não. Enquanto eu não perceber que este vazio tem que ser enchido não de fora para dentro, mas de dentro para fora, ele não vai ficar coberto. Enquanto nós não tivermos consciência de que o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci, afinal de contas? O que eu estou fazendo no mundo? Para quê? Enquanto a gente não perceber essas coisas, o vazio não vai ser preenchido. E nós vamos continuar procurando fora o que está dentro. Vocês compreendem? Este mecanismo que a gente fica fazendo? E é por isso que muitas vezes a gente sente aquela melancolia. Vocês já perceberam qual é a doença do século? Depressão. O que é depressão? É vazio que não adianta, é saco sem fundo. Nada está bom, é a tristeza, é a melancolia, é a falta de sentido para a vida, é tudo isso. Por quê? Porque eu estou jogando para fora o que está errado. Eu estou querendo preencher o buraco de fora para dentro. Não vai funcionar. Quando nós percebermos a nossa origem, por que eu estou aqui, e eu for gradualmente trabalhando isso, a minha sementinha divina, aquela coisinha minúscula que está lá, ela vai brilhando, ela vai crescendo, ela vai me iluminando por dentro, e o vazio vai desaparecendo. E olha, ela é luz. Sabe por que ela é luz? Vocês já perceberam como a luz é? Ela é... Qual é o termo que eu vou usar? Como a luz, ela é tão plena de gratidão. Vamos fechar tudo aqui, ó, baixar tudo aqui, vamos apagar as luzes todas. E vamos ficar na mais completa escuridão. Completa. E se nós acendermos um palitinho de fósforo, já não está mais na escuridão. Desse tamanhozinho. Uma luzinha desse tamanhozinho assim, ó, já não é mais escuridão. E com essa pequenininha, a gente começa a enxergar. E aí eu vou poder enxergar onde que está a lanterna, que eu vou aumentar a minha luz. Depois com a lanterna, eu vou poder descer lá no basement e vou poder perceber que foi um fuzilzinho que queimou, e eu vou poder trocar e vou poder iluminar a casa inteira. E aí nós vamos nos sentir plenos, cheios de luz. Felizes com nós mesmos. Porque aí eu iluminei o que está lá dentro. Aí eu vou ver o que eu sou. E quando nós fazemos esse processo e eu ilumino o que está lá dentro, sabe o que eu descubro? Que não tem nada lá mais que eu possa me envergonhar. Que eu posso ser verdadeiro. Que eu não preciso mais máscaras. Porque eu vou ter alegria de poder mostrar o que eu sou para os outros. Eu vou me sentir feliz com o que eu sou. Eu vou me sentir pleno. E aí,
o meu alforje que está aqui atrás já não vai ser mais necessário. Eu ponho os dois para frente. Porque não tem nada que eu preciso esconder. De mim mesmo. Porque quando eu me olho no espelho, eu fico feliz com o que eu vejo. Eu vejo que eu sou verdadeiro. Que eu sou natural. E é por isso que lá em Mateus 7,5, Jesus foi categórico. Foi duro. Ele falou assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita. O que é hipócrita, gente? Mentiroso, fingido, falso. Porque, infelizmente, hoje, nós somos hipócritas. Nós jogamos... Olha, tá vendo como ela não tá vendo o alforje nas costas dela? Tá vendo? É o defesa, tudo bem. Tudo bem. Mas sincera demais também a gente esconde. É difícil. Você entende? Tem razão. É. Sinceridade em excesso também não é bom. Não é bom. E também no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá no capítulo 10, no item 10. Está dizendo o seguinte: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder olhar no espelho, transpor-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Difícil, né? Por enquanto. Por enquanto. Porque se nós fizermos esse exercício, se nós fizermos esse trabalho constantemente, nós não vamos ter vergonha do que nós somos. Marcos não tem a ver com auto-perdão e aceitação de nós mesmos? Infelizmente, Elisa, tem a ver com tudo. Né? Tem a ver com tudo. Porque é um processo da nossa evolução. Né? O que nós estamos falando aqui é a nossa jornada através da eternidade. Porque este caminho... Se você for se julgar nos seus defeitos, aí você não vai para frente. O problema é que nós não sabemos ainda o que é o perdão, na verdade. Né? Então, nós achamos muitas vezes que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Nós achamos que perdoar é aceitar o que a pessoa fez. Perdoar não é aceitar o que a pessoa fez. Então, nós não ainda compreendemos qual é o mecanismo do perdão e qual é o sentido do perdão na nossa vida. É por isso que nós ainda patinamos tanto na nossa evolução. Você entende? Porque o dia que nós conseguimos entender o mecanismo do perdão, como ele é saudável, como ele é divino nas nossas vidas, eu garanto para você, nós seremos muito mais plenos. Nós seremos muito mais felizes. A nossa vida seria muito mais tranquila, mais leve. Mas nós ainda não sabemos o que é o perdão. Então, Nós confundimos. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos. E dentro deste processo, nós vamos encarar esse mesmo fato da negação e do deslocamento. Porque todas as vezes é mais fácil para mim, ao invés de eu me perdoar, eu negar e deslocar. É mais fácil. Porque se perdoar, para você se perdoar, primeiro você tem que fazer um passo antes do perdão, que é um passo muito difícil para nós. Que é reconhecer, porque para a gente perdoar, a gente tem que perceber que primeiro houve algo de ruim que foi feito, não é isso? Algo contrário à lei da natureza. E é difícil você perceber que você fez isso. Então por isso que é difícil se auto-perdoar. Porque para nós é mais cômodo negar e jogar para os outros. Não sou eu que sou impaciente. A Elísia é que me atormenta o tempo todo. Então o problema não sou eu.
O problema é a Elísia. Vocês entendem? Enquanto eu não perceber que a Elísia não tem nada a ver com isso, que o problema sou eu exclusivamente, e que eu preciso trabalhar isso, você entende? Então eu não vou mais ficar negando a minha falta de paciência, nem ficar jogando para a Elísia a culpa do meu vô. Você entende, Elísia? E aí eu vou conseguir me perdoar, eu vou conseguir trabalhar a minha paciência. Mas eu ainda não cheguei nessa fase. Você vai ter que me aturar ainda com as minhas... Vai. Vai ter longas quartas para a gente ir treinando ainda. Paciência, não desista de mim, Elise. Não desista de mim. E nem se intimide. Não, por favor. Você me ajuda muito. Entende? E para finalizarmos, né, sempre nós trazemos uma fala do Rochefoucauld, que é um companheiro do La Fontaine, né, na fábula que foi falada hoje, e o Rochefoucauld diz o seguinte: deploramos com facilidade os defeitos alheios, mas raramente nos servimos deles para corrigir os nossos. Muito obrigado a todos.